Maravilha, estamos de volta, 11 horas 10 minutos na nossa capital Potiguar. E olha, gente, a flexibilização aí pós-pandemia, né, gerou uma antecipação de diferentes infecções virais, a explosão de casos também nas nossas crianças. Além do vírus da Covid-19, as diferentes cepas da influenza, gente, que causam a gripe, também aí são responsáveis por vários surtos em crianças. E aí, como a gente prometeu antes aqui do nosso intervalo comercial, a gente vai conversar com a pediatra, a doutora Larissa Lopes, que está conosco aqui. E parece que como a gente conversou aqui no intervalo, doutora, um ano depois, você está de volta aqui e acaba que meio que na mesma situação, assim, né? Pra gente falar sobre tudo isso que está acontecendo, acometendo as crianças, e nesse ano acho que não só as crianças, mas a gente observa também um acometimento aí dessas doenças virais nos adultos também, né? Seja muito bem-vinda novamente, prazer tê-la aqui conosco de novo. Bom dia para você. Bom dia, muito obrigada mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E como a gente estava conversando, né? Um ano depois e voltamos aqui a conversar sobre a mesma situação. Na verdade, isso não é uma surpresa, né, para nós, pediatras em específico. Essa época do ano é uma época realmente que a gente espera esse boom de viroses, né? São muitos vírus circulando ao mesmo tempo. Mas depois da pandemia, realmente, a gente percebe que houve uma intensificação, né? Tanto na variedade de vírus circulando, como na questão de estarem circulando ao mesmo tempo. Porque antes a gente tinha o que a gente chamava de sazonalidade. Então, tinha épocas específicas do ano que a gente observava a circulação daqueles vírus, né? Então, tinha a época das bronquiolites, que geralmente é agora, realmente, que a gente espera, né? De abril para maio, que é causada principalmente pelo vírus sincicial respiratório, acomete principalmente os bebês muito pequenininhos, causa cansaço, às vezes insuficiência respiratória mesmo. A maioria deles precisa ser internado. Aí tinha a época da síndrome mão-pé-boca, que é uma outra doença viral que causa lesões na pele, bolinhas na pele, aftas na garganta. E todos os outros vírus a gente observava que tinha um surto meio que isolado. Agora não, agora é tudo junto e misturado. Nossa, tudo de uma vez, né? O Congresso dos Vírus, é verdade. Tudo junto e misturado, e como você falou, realmente os adultos estão sendo mais acometidos esse ano. A gente viu aí que não só a criança, mas às vezes a família inteira doente, né? Chega lá no hospital ou no consultório, a criança doente e a mãe... O poder de transmissibilidade aumentou. Exatamente. Na verdade, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Se são mais vírus, se os vírus estão com uma virulência maior, que a gente chama, ou seja, mais fortes, mais agressivos, digamos assim, ou se é uma questão de imunidade mesmo da população em geral. A gente acredita que houve algum abalo aí da imunidade da população depois da pandemia por causa do isolamento social, né? Então, quando a gente se isola, a gente não adoece. Então, a gente, com o isolamento, evitou, né, o contágio pela Covid, mas em consequência também de todos os outros vírus, porque a transmissão, ela é feita da mesma forma, principalmente os vírus respiratórios. Então, principalmente nas crianças que ficaram aí um bom tempo em isolamento, né, de escola principalmente, a gente tem observado que teve esse baque aí na questão da imunidade. E o que é que está chegando no consultório, doutora? Nesse momento agora, né? No momento agora que a gente vive, né? Olha só, os vírus que causam infecções respiratórias, eles continuam sendo predominantes, né? Então, influenza, principalmente, que é o vírus da gripe mesmo, né? Outros vírus respiratórios. O adenovírus, que é um vírus que causa conjuntivite, junto com a inflamação na garganta, né? Então, às vezes, a mãe pensa que é uma conjuntivite isolada, mas quando a gente vê a garganta tá inflamada e começa depois os sintomas gripais. A gente tem a herpangina, que eu falei até ano passado aqui com vocês, que é uma virose que causa aftas na garganta. Então, a criança tem muita dificuldade de se alimentar, né? Uma recusa alimentar absurda, e os pais se desesperam, porque às vezes não aceitam nada, né? E é desesperador realmente, você vê a criança com a boca ali fechada, não aceitar nem água, porque às vezes é isso que acontece. Inclusive, às vezes é a causa da gente internar a criança, é a recusa alimentar, né? A síndrome mão-pé-boca, que é uma parente da herpangina, só que além das aftas na garganta, ainda tem as lesões de pele, então bolinhas nas mãos, nos pés, na região glútea, e algumas crianças dissemina mesmo, parece uma catapora, confunde com a catapora. Olha.
E as gastroenterites, então aí ficou conhecida como a virose da mosca. Todo ano falam da história da virose da mosca, né? Que é aquela virose que causa vômito, diarreia, que na verdade são as gastroenterites virais, que são vários vírus que causam, inclusive o rotavírus é um deles. E essa época também é uma época que a gente pega muitos casos das arboviroses, né? Que são dengue, zika, chikungunya. Então vejam como é muita coisa ao mesmo tempo, né? É verdade. Então aí justifica esse caos que a gente está enfrentando, tanto no setor público quanto no privado. Então, aqui em Natal a gente também tem poucas opções de pronto-socorro infantil, né? Então, as que tem, tanto no setor público quanto privado, estão extremamente sobrecarregadas. Doutora Larissa Lopes, diante desse quadro que a senhora está descrevendo, e sei que o programa hoje, a audiência está cada momento crescendo, porque realmente quando a gente chega, a conversa é virose. É na escola, é no mercado, é na feira, dentro de casa, pegando todo mundo. E cada um com um sintoma, né? Um sintoma diferente. Conjuntivite, enfim. Na hora que a criança começa com esses sintomas, aí pinta uma febrezinha, né? Aquele aviso. Qual é o sintoma ideal para que a mãe parta para procurar um profissional? Procure um auxílio profissional. Leve realmente a criança para o médico. Então, eu gosto sempre de falar com os pacientes sobre os sinais de alarme. É importante que os pais, que as famílias, né, os cuidadores saibam quais são os sinais que eu devo estar atento para levar imediatamente meu filho para um atendimento numa urgência, né, no pronto-socorro. Então, quais são eles? Vômitos persistentes, porque a criança desidrata muito rápido, né? Então, aquela criança que começou a vomitar, eu tento dar a medicação em casa e não segura, ela permanece vomitando, eu preciso levar o pronto-socorro para fazer medicação injetável, né? Uma medicação que não seja por via oral, porque se ela está vomitando, eu dou a medicação via oral, ela coloca para fora, a medicação não vai fazer efeito, tá? E muitas vezes para hidratar também, porque realmente eles desidratam muito rápido. Diarreia. A diarreia, quando a gente começa a observar que a frequência, né, o número de evacuações está muito grande. Então, aquela criança que era acostumada a evacuar 1, 2 vezes ao dia, aumentou muito essa frequência. E o volume, né, das fezes muito grande. E aquela criança que não consegue repor, ou seja, ela não está se hidratando, né, o suficiente para repor aquela perda que ela está tendo nas evacuações. Então, também preciso levar para hidratar, na grande maioria das vezes. Cansaço respiratório. Então, aquela criança que está com a frequência respiratória alta, ou seja, aquela respiração acelerada, a barriguinha entrando e saindo muito rápido. Ou com a barriguinha entrando de maneira mais profunda embaixo da costela, que a gente consegue ver aquela borda da costela, né? Aquela força para respirar. Também são critérios para a gente levar para o pronto-socorro. Outra coisa que a gente sempre orienta a observar é a prostração e a sonolência excessiva. Então, todo pai, toda mãe conhece o normal do seu filho, né? Então, quando a criança começa a ficar quietinha demais, prostrada demais, dormindo fora de hora, mesmo que não tenha outros sinais de alarme, vale a pena uma avaliação na urgência também, certo? Se nós não temos nenhum desses sinais de alarme, que são os sinais de gravidade, aí nós partimos para orientar a observação da criança. Então, no caso de febre, se a criança está tendo febre, mas nos intervalos da febre, ou seja, dei a medicação, a febre baixou, a criança volta a brincar, volta a correr, volta a ficar espertinha, então eu vou observar ali por 48 horas se essa febre vai persistir. Na maioria das viroses, com 48 horas, essa febre ela já começa a ficar mais baixa e mais espaçada. E a tendência é que ela suma, que ela vá embora. Porém, se ela continua alta e persistente, depois de 48 horas, vale uma avaliação também na urgência, certo? Essa questão do tempo de febre eu acho super importante a gente frisar aqui, porque febre é uma coisa que desespera pai e mãe, né? A criança começa a ter febre, os pais se desesperam e muitas vezes na urgência a gente observa que mal a febre começa, os pais já estão levando para avaliar. E aí o que é que acontece? Quando eu levo a criança para o pronto-socorro, logo quando a febre começa, nós profissionais não temos condições de dar um diagnóstico, nem sequer de pedir exames, porque o nosso corpo ele precisa de um tempo para poder mostrar alterações para a gente no sangue, por exemplo, né? Para a gente ter condição de pedir um hemograma e esse hemograma mostrar alguma coisa, a gente precisa de um tempo. Esse meu sistema imunológico vai estar ali guerreando contra
os micro-organismos estão invadindo. Então, o vírus, a bactéria, enfim. Então, a gente precisa desse tempo para que haja essa alteração no sangue e o médico, quando avaliar esse exame, consiga dar um diagnóstico, ou ter uma ideia de um diagnóstico. Então, se eu começo a ter febre agora e já vou para o pronto-socorro, não tem condição de pedir exame. Nesse caso, teria que controlar a febre em casa. Isso, observar a criança, se a criança está naquele estado que eu falei, né? Que não tem sinais de gravidade, a gente vai controlando em casa com medicação, um antitérmico prescrito pelo pediatra da criança na dose correta, né? Uma coisa super importante de falar aqui, já que a gente falou sobre febre, é a questão do banho. Isso é bem polêmico, porque até hoje muita gente ainda fala do banho frio, né? Joga a criança embaixo do chuveiro para baixar logo a febre. Só que o banho frio não é mais recomendado, certo? Olha. O banho frio não é mais recomendado. Por quê? Porque ele pode servir como gatilho para uma crise de convulsão febril. Ah, mas quando eu era pequeno, que eu tinha febre, vovó dizia, vovó me jogava debaixo do chuveiro, passava minha febre e eu não morri, eu tô aqui. A gente escuta muito isso, né? O que é que acontece? Não é toda criança que vai ter convulsão febril, né? Pra criança ter convulsão febril, a gente diz assim, quem tem convulsão febril é quem pode, não é quem quer. Então, tem que ter uma predisposição genética, tá? Quando a criança tem a febre, a criança que tem a predisposição, né, genética à convulsão febril, o que é que acontece? O que vai ser o gatilho para a convulsão não é a intensidade da febre. Muita gente pensa que o que causa febre, o que causa convulsão é 40, 41 graus de febre. Mas não. O que causa convulsão é a velocidade com que essa temperatura varia, tanto subindo quanto descendo. Então, eu, por exemplo, já atendi criança convulsionando com 37,8. Por quê? Porque a temperatura dela subiu muito rápido, tá? Então, isso lá no cérebro ativa lá uma região que nas crianças que têm predisposição a convulsionar, vai causar lá o gatilho da convulsão, certo? Isso acontece na subida e na descida. Então, se eu me desespero para baixar rapidamente essa febre, esse resfriamento brusco também pode ativar essa mesma região lá e acabar causando a convulsão. Quer dizer, de repente, a criança nem ia convulsionar, porque a febre estava subindo devagarzinho, mas no meu desespero de baixar rapidamente, dei o antitérmico, joguei debaixo d'água, né? Baixei bruscamente a temperatura, a criança convulsionou. Isso já aconteceu. Se a criança tem predisposição? Só depois do primeiro episódio. A gente só sabe que uma criança tem predisposição genética depois que ela convulsiona a primeira vez. Não tem um exame que a gente possa fazer para detectar. Então, o que é o recomendado? Ai, não pode dar banho? Pode, mas banho morno. É isso que eu ia perguntar. Agora, doutora, banho não pode... O frio ou banho de jeito nenhum? O banho morno. Pronto. Porque o banho morno tanto vai aliviar o desconforto causado pela febre. Quem teve febre, não sei se a Divan teve febre esses dias aí, dá aquele mal-estar, aquela dor no corpo, né? Aquela dor muscular, aquela prostração. Então, a água morna, além de acalmar a criança, além de aliviar esse desconforto causado pela febre, vai ajudar a baixar essa temperatura de forma gradativa, que é o que a gente quer, tá? Então, quando eu falo assim, vai dar um choque térmico, essa expressão é até engraçada, mas não deixa de ter um sentido, porque realmente eu jogo a criança debaixo da água fria, eu vou resfriar bruscamente a pele, né? E aí essa temperatura ela vai baixar de maneira muito abrupta. E isso pode sim ser um gatilho, tá certo? E as pessoas que dizem que tomaram banho frio com febre a vida toda e não tiveram porque não tinha predisposição ainda bem, graças a Deus. Graças a Deus. Que então, bom, né? gente, não se desesperem pela febre. A febre, ela é aliada, ela não é vilã, né? A febre é uma resposta do nosso sistema imunológico à invasão que está acontecendo. Então, o nosso corpo aumenta a nossa temperatura. Na tentativa, eu digo assim, o nosso corpo está tentando fritar os vírus, né? Fritar os invasores. Então, esse aumento de temperatura é positivo, embora seja encarado como vilão. Claro que é um sinal de que tem alguma coisa errada acontecendo, mas a gente precisa ter esse autocontrole de tentar manejar, né, em casa, tentar observar a criança e levar para o pronto-socorro realmente na hora certa. Maravilha. Larissa, contar aqui o meu caso. Comecei com a tossezinha. Conte, bebê. Faça sua consulta. Às vezes, aí eu pego limão, mel, alho, romã, faço aquele negócio e fico... Um lambedor, né? Caseiro. Eu fui misturando. Depois vem um lambedor, só de um mel de romã. Aí o negócio não estava passando. Aí eu pego e... Primeiro
xarope que estava na prateleira. Não sei nem se estava vencido. Meu Deus do meu céu, Deus. Edivan. Xarope e tal. Eu acho que isso acontece muito, tanto com criança, como também com a gente adulto. E você vai dizer, rapaz, olha, melhora um dia e não melhora e vai, mas você fica confiando naquilo como se fosse uma coisa passageira. Sim. Né? Aí depois vem a febrezinha. Eita, febre? Já acende um alertazinho, né? Enfim, terminou numa pneumonia. Sim. Né? Isso pode acontecer quando você se automedica, né? Uma automedicação, fica apostando que no outro dia você está bem, porque melhorou um pouquinho, mas vem aquela tosse desgraçada que você fica asfixiado, aquela que não para nunca. Sim, sim. Aquela tosse sufocante. Aí tem alguma coisa errada. Não vamos mais para romano nem para anel com limão, porque aí, né? Aí vamos para um antibiótico forte. É uma questão de bom senso, né? Nós estamos aqui falando sobre as viroses. Então, assim, as viroses, elas tendem a ter sintomas mais leves, né? Mas as viroses podem evoluir, tá? Então, a gente pode começar com um quadro viral, mas evoluir para uma infecção secundária, que a gente chama, que são as infecções bacterianas. Aí vem as complicações. Pneumonia é uma delas, né? Sinusite, otite, bronquite, né? Então, essas são as principais complicações de quadros virais. Então, o que é que a gente precisa realmente? É entender o que é o normal daquela criança, no caso da criança. No seu caso, você percebeu que você estava evoluindo com uma piora. Porque o que é o esperado? Né? Se for realmente só um quadro viral, uma gripe, a gente vai melhorando realmente com o passar dos dias. Mas se a gente observa que vai passando o tempo e os sintomas vão piorando, vão se intensificando, a gente precisa de uma avaliação médica, né? A gente precisa, às vezes, de exames complementares e muito mais importante do que qualquer exame, que às vezes os pais já chegam no hospital querendo o exame, é o exame físico. É a ausculta pulmonar, é avaliar a frequência respiratória daquela criança, ver se ela tem esforço, se ela tem desconforto, porque isso daí diz muito mais pra gente do que muitos exames, né? O exame, como o próprio nome diz, é um complemento, é para complementar o nosso raciocínio. Então, observar a criança, ver a evolução, né? Um quadro que está evoluindo com pior em vez de melhora, tem que acender aquela luzinha lá de alarme, né? Tem que levar a criança para ser observada, ser avaliada, ser examinada. Lá em casa, acho que todos os ites aconteceram. De conjuntivite, a sinusite, a bronquite, realmente as ites todas. É uma onda, né, que vai... E realmente a gente tem observado muito porque, como são muitos vírus circulando, muitas vezes as crianças vão pegando uma infecção atrás da outra, né? E aquela secreção nem terminou de ser resolvida, nem secou completamente, já vem outra. Né, então, as infecções secundárias, elas acabam acontecendo. Agora, eu acho que a pergunta principal ali dos pais... Tem como evitar, doutora, essa exposição aí das crianças? É possível? Olha, eu digo que evitar 100% só se colocasse dentro de uma bolha e ninguém vai fazer isso, né? Teve aí a pandemia para mostrar pra gente, né, todas as consequências negativas, né? Foi necessário, né, o isolamento social, mas tivemos muitas consequências negativas, principalmente para as crianças, né, em decorrência desse isolamento. Então, infelizmente, não tem como evitar 100% que uma criança adoeça. Inclusive, em idade escolar, né? Então, as crianças aí até 5 anos de idade, tem vários estudos que mostram que o comum, né, é que a criança adoeça aí de 12 a 15 vezes no ano. Então, isso daí está dentro do esperado. Seja, se você for dividir ali, mais ou menos uma vez por mês, a criança vai, de alguma forma, ficar dodói ali, né? Tem alguns estudos falando até em números maiores, mas a gente coloca como, em média, 12 a 15 episódios nesses primeiros anos de escola. Por quê? Porque a imunidade está em construção, né? A criança vai adoecer mesmo. E aí, à medida que ela vai crescendo, essa imunidade vai se construindo, vai fortalecendo e essa frequência de doenças vai diminuindo. Tanto é que, às vezes, a gente vê dentro de uma casa um irmão grandinho ali de 8, 9, 10 anos que praticamente não adoece, ou então quando adoece é aquela coisa muito rápida que passa 1, 2 dias e tá bom, e o pequenininho sofrendo, né? Inclusive, essa onda agora que a gente teve de bronquiolite, nesses últimos 2 meses, muitas internações, inclusive muitos bebezinhos graves, né? A história era sempre igual, eu sempre perguntava, é caçula? É, doutora, o mais velho tá na escola. Então, muitas vezes, o que é que acontece? O bebezinho recém-nascido, o bebezinho ali de 2, 3, 4,
até 6 meses são geralmente os que agravam mais, são os caçulas, né? Então, o mais velho está na escola, vai para a escola, acaba trazendo para casa o vírus. Sim. A gente sabe que é muito complicado. Edivan sabe, não tem como isolar irmãos dentro de casa. Né? O mais velho quer estar colado, quer estar beijando, quer estar abraçando. Perto, não sei o quê, é mesmo que dizer vá. É muito difícil. É mesmo que dizer abraço. É muito complicado. Então, assim, é praticamente impossível, né? Evitar que o pequenininho pegue, só que aí a repercussão para um bebê que está com um sistema respiratório ali, um trato respiratório imaturo, né, frágil, vai ser totalmente diferente do irmãozinho mais velho, que às vezes fica até assintomático. E não tem como elevar a imunidade desse povo, não? Pois é, essa é a pergunta que não de quer milhões, calar, né? milhões. A pergunta de milhões, né? Olha, o que é que a gente fala? A imunidade, ela é construída, tá? Então, não tem uma fórmula mágica, uma medicação milagrosa. Tem muitas promessas por aí no mercado, né? Mas, na prática, a gente sabe que isso daí não existe. A gente precisa realmente construir a imunidade dessa criança desde o seu nascimento. Então, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar, se a gente quer que o nosso filho tenha uma boa imunidade, é vacina, né? Então, a gente precisa investir na vacinação. O Brasil realmente, assim, é um dos países que tem um calendário de vacinação, assim, mais completo. E desde que a criança nasce, já tem vacina para ser feita, né? Que é a BCG. Eu vou até aproveitar o teu gancho, doutora, porque o pastor Saulo André, justamente, ele falou sobre isso aqui, algumas doenças, né? Essas doenças que voltaram, sarampo, cachumba, rubéola, falou isso em pleno século XXI, essas doenças não era para existirem mais, né? Ou eu estou errado? Tá, né? Certíssimo. E por que elas estão voltando? Por causa da corrente, né, antivacina, que existe. Essa corrente existe já há muitos anos, não veio só com a pandemia, não, sim, tá? Essa corrente já existe há muitos anos. E aí eles pregam realmente, né, são contra as vacinas, de maneira geral, todas as vacinas. E aí, justamente por essa disseminação desse tipo de notícia, né, a gente tem visto uma diminuição na adesão. Então, muitos pais não vacinam seus filhos para todas as vacinas. Então, isso aí está realmente possibilitando, né, o retorno de doenças que tinham sido, inclusive, erradicadas. Exatamente. Então, a gente precisa investir na vacinação, né? A gente tem vacina para vários tipos de pneumonia, meningite, que é uma doença gravíssima, potencialmente fatal. Para várias doenças virais também, o próprio rotavírus, que por muitas décadas matou bebezinhos, né, com diarreia. Então, a gente tem aí a oportunidade de fazer pelo SUS. Quem tem oportunidade de fazer no particular tem algumas opções extra, né? Mas o calendário de vacinação do SUS, ele é muito completo, ele é muito bom, né? Já cobre aí muitos tipos de doenças, e são assim, as principais doenças, né? As mais graves, digamos assim, né? Então, esse é o primeiro ponto. O outro, para a gente fortalecer a imunidade, é investir na alimentação de qualidade desde o início, né? Então, os bebês que podem ser amamentados. A gente sabe que o aleitamento materno, né, que o leite materno é o mais completo, porque além do fator de nutrição, ele vai ali vários anticorpos da mãe já prontinhos para o bebê, né? Infelizmente, nem todas as crianças podem ser amamentadas por diversos motivos, porque a mãe não pôde, enfim. Então, aí a gente tem a alternativa, né, da fórmula infantil. E a partir dos 6 meses começa a introdução alimentar, que a gente precisa realmente investir para que seja uma introdução de qualidade, né? A gente precisa investir em alimentação saudável, tá? Então, tem que ser uma alimentação balanceada, a gente tem que ter frutas, verduras, que são as principais fontes de vitaminas. Às vezes os pais pedem tanto para prescrever uma vitamina boa para o filho, sendo que a principal fonte de vitamina está ali, na alimentação, né? Então, a alimentação é um ponto muito importante. O sono, precisamos de um sono de qualidade, as crianças precisam de sono de qualidade. Pode prestar atenção quando a gente tem algum momento difícil ou passa por alguma privação de sono, como a gente se sente fraco, como a gente adoece com mais facilidade. Não sei se vocês já pararam para fazer esse link, mas é muito real, né? Durante o sono, várias reações importantes do nosso metabolismo acontecem, várias substâncias importantes são produzidas, e aí a gente tem visto que as crianças, desde muito novinhas, estão passando por privação de sono, por um grande vilão, que é a tela. Ai, Jesus. Tá? Então, a tela, ela interfere diretamente na qualidade do sono. A tela, ela avisa para o cérebro que está de dia. Então, a melatonina, que é o hormônio do sono, ela não consegue ser produzida em quantidades suficientes.
né? O hormônio cortisol, que é o hormônio que deixa a gente acordado, vai lá para as alturas, então a criança não consegue dormir. E às vezes até dorme, mas é aquele sono não reparador, aquele sono superficial, né? Isso daí realmente a gente tem visto muito e desde cedo, viu? Bebezinho aí já Essa geração, né? exposto à tela. Né? Então, já nasce com o celular na mão. Pelo difícil, menos, né? quando eu falo assim, né? Às vezes tem uma resistência da família, mas pelo menos 2 horas antes de dormir, não expor as crianças à tela. Tá? E por fim, a vitamina S, que eu falei ano passado aqui, a Edvan gostou da expressão, né? A vitamina S, que é a vitamina sujeira, mas é uma sujeira no bom sentido, né? É aquela criança que precisa ser raiz, digamos assim. É brincar, bom demais, é bom demais. É brincar, brincar na quintal. areia, brincar no quintal, brincar num jardim. Às vezes a gente sabe que tem as limitações, né? De morar em apartamento e a gente não pode ir para uma praça por causa da violência, mas aqui em Natal a gente tem muitas alternativas. A gente mora na beira da praia, né? E às vezes não usufrui, então a criança brincar ali na areia. A gente tem o Parque das Dunas, Cidade da Criança, né? Que reabriu. Então, assim, e o próprio parquinho do condomínio, né? Então, assim, a gente precisa realmente expor nossas crianças. A criança que vive muito protegida, muito dentro isolada, da bolha, né? Muito isolada, com limpeza excessiva, vai ser mais vulnerável, né? Pois é. Então, vai refletir no futuro, né, doutora? Exatamente. E uma coisa que sempre eu esqueço de falar, e no final eu me lembro, quando vocês falam de prevenção, né? A gente hoje tem uma arma muito boa que se chama lavagem nasal, certo? A lavagem nasal, eu sou uma grande defensora, da lavagem nasal. É um assunto bem controverso. A gente tem alguns colegas que se posicionam contra. Mas ano passado a gente teve o Congresso de Pediatria aqui em Natal brasileiro. A gente teve uma aula inteira dedicada a esse tema. E eles falam, né, as evidências mostram que a lavagem nasal, ela pode sim ajudar, inclusive, na prevenção. No tratamento não tem nem discussão, né? Porque quando a gente faz a lavagem com soro fisiológico, a gente vai tirando o excesso de secreção, a criança respira melhor, melhora aquela obstrução nasal, né? Aquele desconforto, às vezes a criança deita, começa aquela tosse absurda, porque é a tosse da secreção que está gotejando na garganta. Então, quando a gente deita, essa secreção que está acumulada na face, ela fica igual uma goteirinha ali, pingando na garganta. Minha goteira é grande, viu? Pois faça lavagem nasal, velho Edvan. Lavagem nasal aí. Pronto. Então, essa goteira que a gente chama, né, melhora bastante quando a gente faz a lavagem. Então, durante o tratamento, não tem nem o que se questionar. Mas como prevenção, tem muitas evidências positivas, porque o nosso nariz tem esses pelinhos que não estão aqui à toa. Sim. Eles funcionam como um filtro. Então, é a primeira barreira que a gente tem no nosso corpo para a entrada de micro-organismos, certo? Então, quando a gente respira, nos pelos do nariz ficam aderidos partículas de poluição, né? De sujeira, de poeira e micro-organismos também. No que eu faço a lavagem, eu expulso, eu retiro aquilo que está aderido ali na mucosa nasal aqui, né? E aí, fazendo isso... Sugestão é ser diária? O ideal é que seja diariamente. Então, o que é que eu recomendo? Criança que frequenta escola, chegou em casa, a primeira coisa, banho, que aí a gente já tira aqui tudo que tiver na superfície, e lavagem nasal, tá? Se não tiver nenhum sintoma, basta essa lavagem por dia, só uma, certo? A partir do momento que tem sintomas... Aquela seringa. Pronto, aí a gente tem as seringas, né? Deixa eu ver se eu trouxe aqui. O equipamentozinho, né, doutora? Eu sempre gosto de andar para mostrar. Ó, maravilha. Essa daqui, não vou mostrar nem marca. Essa daqui vem com adaptadorzinho na ponta. Porque essa ponta rígida, ela incomoda, né? E às vezes a criança é braba lá na hora de lavar, acaba machucando. Então, com esse adaptadorzinho aqui na ponta, a gente só encosta, né? E aí a criança não sente desconforto nenhum. E aí, o mais importante da lavagem nasal é a técnica, tá? Porque tem muita gente que diz, eu não faço porque meu filho tem otite. A lavagem, ela não causa otite. Ela pode causar um desconforto no ouvido se você faz de maneira incorreta. E o que é maneira incorreta? Com muita pressão. Então, se eu coloco um volume de soro muito rápido, vai incomodar. Vai fazer uma pressão no ouvido. Então, o correto é o quê? Fazer de maneira contínua e sem pressão, certo? E também tem, que eu não trouxe, esqueci, as garrafinhas de alto volume, certo? Já vi prontinho. Já vem a garrafinha, vem o soro em pó, nos sachêzinhos. A gente coloca o pó na garrafa, completa com água mineral natural, agita para diluir o pó
e faz a lavagem. Com a garrafa, como é alto volume, aí que a gente tem que ter cuidado mesmo com a pressão. Não pode apertar com força. A gente faz de maneira, né, lenta e vai observar a saída do soro pelo outro lado. Boca aberta, cabeça inclinada para frente. Vem arrastando tudo. E vem arrastando tudo. Então, a secreção, as crianças maiores podem usar essa garrafinha, né? Eu tenho um paciente com 2 anos que já usa a garrafa porque já foi acostumado desde recém-nascido a fazer a lavagem. Então, para eles já fazem sozinhos, certo? As crianças que não são acostumadas, o ideal é que lave com a seringa mesmo, porque o volume é menor, né? Então, acaba que é mais fácil de controlar a questão da quantidade, tá certo? Então, a recomendação é essa, façam, não tenham medo. E aí, claro, se a criança começa a ter otite de repetição, o problema não é a lavagem nasal. Se estiver fazendo com a técnica correta, aí tem que procurar um otorrino para ver por que é que essa criança está tendo, né, essa otite. Porque não é o comum, não é para acontecer. Quando eu faço essa lavagem, faço de um lado e faço do outro? Faz de um lado, faz do outro. Se não tem secreção, se eu estou fazendo só de rotina, chegou da escola, vou fazer a lavagem, isso. Faz um lado e faz o outro. Tá. Acabou. Se é uma criança que tem rinite, ou seja, que espirra, que tem aquela corizinha com frequência por causa da temperatura, por causa da poeira, então pode fazer quantas vezes for necessário se eu perceber que está saindo secreção. Não existe um limite, certo? Não tem. Pode fazer quantas vezes por dia for necessário. Está saindo secreção, mas se não tiver nada, pode lavar. Se não tiver nada, se for só de rotina, é uma de cada lado, uma em cada narina. Tá vendo, doutora Fátima de Ivanaldo aí? Ela é a rainha da lavagem. Eu falo muito em lavagem nasal, defendo muito, porque na prática a gente vê o resultado, né? O bom é quando a gente acompanha o bebê desde que nasce, a gente vê a trajetória. E eu vejo os relatos das famílias, dos bebês que eu acompanho, porque na primeira consulta, que é com 7 dias de vida, eu já falo da lavagem. Mas é tão pouquinho, é 1 ml em cada narina. Mas já tira aquela secreçãozinha que fica acumulada ali, que o bebê fica super incomodado, o recém-nascido, né? Porque, tadinho, não sabe assoar, não sabe tirar. Sim. Ele fica ali incomodado. Então, a gente precisa fazer isso por ele. E as famílias criam esse hábito, então o bebê se acostuma. A lavagem para eles passa a ser uma coisa normal, como tomar banho, como escovar dente. Sim. Eles não se incomodam. Fazendo parte da rotina também, Fazendo doutora. parte da rotina. Aí é isso que eu falo. Se você começa a fazer logo cedo, no momento que a criança realmente precisar, você não vai ter estresse com isso. Porque já vai ser uma coisa natural, que ela já faz no dia a dia. E é mais uma forma de prevenção também. Exatamente, importantíssimo. E na sua experiência, essa virose vai até quando? Ai, Deus. Não sabemos. Olha, quando vai chegando. Faz tempo, viu? Olha, Divan, as expectativas são que com as férias do meio do ano. Aumenta. Não, deu uma aliviada. Os meninos vão pra casa, vai diminuir ali a interação, porque, olha, escola, a gente sabe que é um ambiente que os vírus fazem propício. A festa, né? Os vírus fazem a festa de que os meninos ficam fazendo rodízio de vírus. É aquela coisa que uma semana um tá com um, na outra o outro tá. E é como você disse com os amiguinhos de Lívia, né? Cada dia é um que vai se afastando. Eles passam com muita facilidade, né? E essa é uma coisa importante pra gente falar aqui também. Evitem levar as crianças doentes pra escola, né? Porque tanto o seu filho vai ficar melhor em casa, vai repousar, vai ter uma recuperação mais rápida, como vai estar evitando, né, a exposição para outras crianças. O que eu tenho observado é que essa virose ela é longa em algumas pessoas. Você, talvez pela dificuldade de você diagnosticar exatamente o que está acometendo, mas fica aquele sintoma, a febre vai e volta, a criança esperta, fazendo tudo. Mas a tossezinha fica persistente. A tosse fica. Isso daí não é nem de um vírus específico. Isso aí é uma característica das doenças respiratórias virais mesmo. A tosse pós-infecciosa pode durar até 3 semanas. Né? Então, o corpo, às vezes, ele fica... O vírus já foi eliminado, ou seja, já está bom da infecção. Mas a tosse residual, que a gente chama, ela pode permanecer até 3 semanas. Aí é que está o problema, porque nessas 3 semanas, geralmente a criança já pega outra coisa. Aí quer dizer, nem se recupera totalmente do primeiro, já começa tudo de novo. Então, os pais às vezes dizem assim, doutora, desde janeiro que tá gripado. Como se fosse uma coisa só, mas na verdade não é. É porque eles vão emendando uma infecção na outra e a sensação dos pais é que eles não ficaram bons em nenhum momento. Em nenhum momento, né?
Pois é, mas o importante é você se prevenir, o importante é você ouvir aqui as dicas da doutora Larissa Lopes para você ter o seu filhote aí, né, 100% sempre, né? Exatamente. Faz parte também, né? Lavagem nasal, não confunda com cerebral. Lavagem nasal com soro fisiológico. Isso. O soro não pode estar gelado, tem que estar em temperatura ambiente ou levemente aquecido. Eu falo isso porque parece óbvio, mas já me perguntaram várias vezes se pode lavar com água. E aí, lavar nariz com água é aquela sensação de quando a gente entra na piscina ou no mar, Nossa, que a água entra, que a Deus. gente fica ali desesperado. Sim. É essa a sensação. Então, não façam com água, pelo amor Pois de Deus. é, então pronto, aí tá todas as dicas, né, para você. Inclusive não só para as crianças, né, para os adultos também, viu? Pros Ivan adultos. Martins. Para os adultos Eu também. falo isso também, eu adoro fazer essa lavagem também, eu faço, né? Ontem mesmo eu fiz. Tava fazendo. Faz muita porque diferença. É bom, assim, né? Você sente uma diferença, assim, significativa na respiração, né? Para o pessoal que tem aí sinusite, renite, como eu, Isso. é bom fazer. Faz muita diferença. Doutora, quero te agradecer. Muito obrigada, viu? Doutora Larissa Obrigada. Lopes, trazendo aqui essas informações preciosíssimas para os papais. Não se desesperem. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo Vamos certo. passar por mais essa fase. Pois é, faz Deus parte, né? quiser. É. Faz parte. Doutora, muito obrigada, viu? Muito obrigada a vocês pelo convite. Eu quero convidar quem não conhece ainda o meu perfil no Instagram. Sim, pois não. O doutora Larissa Pediatra, ela tem muitas dicas. Eu tento, na medida do possível, estar por lá trazendo informação. Tem as polêmicas também. Essa da lavagem nasal sempre é polêmico, mas eu tô por lá. Que coisa boa. Tá bom? Obrigada bom. e qualquer coisa, estamos às ordens. Maravilha. Obrigada, doutora. Obrigado, 11 horas e bom 46 trabalho. minutos? Pois é, né? Bom trabalho. Que a doutora tá trabalhando Tá que só nada, esse... tá não. esse mês aí tá Tá vendo? pesado, né, doutora? Tá pesado, tá pesado. Mas, ó, a gente vai pro intervalo comercial, volta já já, trazendo aqui as últimas informações no nosso programa de hoje.